vai falar sobre um jejum e oração, né? De alguém muito especial. Quem será? O maior jejum de todos os tempos, né? Que fez, né? Quem fez o maior jejum e oração de todos os tempos? Jesus, né? 40 dias e 40 noites no deserto. Vamos estar falando sobre isso aí. Teve mais duas pessoas que fizeram isso, né? Quem sabe? Quem foram as duas últimas pessoas também que fizeram 40 dias e 40 noites de jejum? Quem lembra? Quem responder ganha um prêmio. Moisés, lembra que foi buscar a tábua dos 10 mandamentos? Lembra? E quem mais? Isso aí é pouco falado. Josué. Também jejuou 40 dias e 40 noites. Está em Deuteronômio lá. 40 dias e 40 noites. Alguns perguntam, até falei esse dia sobre isso, né? Mas eles tomaram água? Olha, irmão, eu não sei. Né? Mas ele jejuou 40 dias, 40 noites. A Bíblia diz, né? Que jejuou 40 dias, 40 noites. Jesus, né? Por quê, irmãos? Porque ele ia iniciar o ministério dele. Né? Ali no Rio Jordão, ele foi batizado, né? E depois dali ele saiu para o deserto, jejuar 40 dias, 40 noites. Quando ele voltou, ele começou praticamente o ministério dele aí. Né? Então, 3 anos de ministério, né, irmão? E não foi nada fácil para ele, não, né? E no final ainda morreu crucificado, mas se ele não tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui, com certeza. Né? O cristianismo não existiria e não existiria salvação para a humanidade. Né? Então vamos abrir em Mateus capítulo 4, né? Mateus capítulo 4. Logo depois do batismo, né? Bem? Mateus capítulo 4, verso 1 em diante. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então havia um motivo, tá? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e lhe põe sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens sobre ti, e te tomarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus lhe disse: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda outra vez, transporta-lhe o diabo a um monte muito alto, e lhe mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. O diabo então se afastou dele por um tempo. E eis que os anjos chegaram e o serviram. Amém, irmãos? Bom, aqui nós vemos mais um exemplo, né, de jejum e oração. Então, a Bíblia fala, antes de Jesus entrar no deserto, a Bíblia já fala que ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. O que ele fez? Jejuou e orou. Jejuou e orou. Para quê? Para ele vencer as tentações. Então é um propósito, irmãos, né? Por quê? Porque o diabo sabia, né, que ele era o Filho de Deus que veio para a Terra com a missão de salvar toda a raça humana. Uma missão e tanto, né, irmãos? Uma missão que ninguém recebeu até hoje. Então ele era um ser humano, né? Jesus era 100% humano e 100% Deus, tá, irmão? Tem gente que fala que ele não era totalmente humano
quando ele estava aqui, e também não era totalmente Deus quando ele estava... Não, não sei, é confusão. Ele era 100% humano e 100% Deus. Ele nunca deixou de ser Deus e também nunca deixou de ser ser humano, porque ele nasceu de uma mulher. Né, irmão? É da mulher, né? Para cumprir as escrituras. Então, esse propósito dele, irmãos, né, de jejuar e orar, foi urgente. Um propósito realmente para ele, naquele momento, no começo, não tropeçar em nada, né? Então ele deu um exemplo, jejuou e orou, tá, irmãos? E é o motivo que nós estamos aqui, né, irmãos? Jejuando e orando, para que é? Para 3 motivos que nós temos falado incessantemente, todos os dias, né? Infelizmente, nem todos puderam ouvir, né? Nesses dias, né? Mas hoje já é o último dia, já passou, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, passou 5 dias de jejum e oração, né? Muitas pessoas podiam ter orado, ter jejuado nesses dias. Né? A gente entende que tem muita gente que não deu mesmo, mas a gente entende também que tem gente que podia fazer e não fez. Mas tudo bem, né, irmão? Vamos lá. O primeiro ponto fundamental do nosso jejum e oração, qualquer, irmão, é um avivamento ou um despertamento nos corações de todos os membros dos guerreiros de Jesus. Que haja, né, Baianinho, um despertar para que a obra do Senhor seja feita com amor, carinho, dedicação, para que haja, né, todos possam estar nos cultos e, em vez de ser normal faltar, o normal vai ser não faltar. Isso é um avivamento, isso é um despertar, né, para a obra do Senhor, para estar aqui na oração, no jejum, nas consagrações, nos estudos bíblicos, para que haja esse despertamento no coração das nossas 3 igrejas, do nosso ministério. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós estamos jejuando e orando, né, missionário? Estamos aqui, né, Tereza? Para isso. O segundo motivo, irmãos, é pela união dos pastores de Mogi das Cruzes, né? Como eu disse para os irmãos, né? Há um movimento muito contrário em Mogi, né, de pastores, uma coisa que não é boa. O Espírito Santo não se agrada disso. Então, irmãos, qual é a forma da gente reagir? Xingar os pastores? Falar que eles são isso e aquilo? Não. Não é brigar? Não. Não vai resolver nada. Então nós vamos para o mundo espiritual, falar com o nosso Deus, jejuar, consagrar e falar, Senhor, isso é urgente. Precisamos que o Senhor trate desta ferida, urgente. Porque desunião, a Bíblia também fala, né, que uma casa dividida não subsiste. Não subsiste. Essa é uma das razões pelas quais, irmãos, a igreja não é tão forte. Porque uma igreja que tem muitas igrejas, eles acham que são melhores que aquela que não tem nenhuma, ou que só tem uma. Né? Esse parâmetro é errado. Né? Esse parâmetro está totalmente errado. No mundo, isso é verdade. Uma empresa grande, ela é mais poderosa que uma pequena mesmo. Então, é claro que se ela for participar, por exemplo, de um simpósio, alguma coisa de venda, de compra, é claro que ela vai ter condições de fazer muito mais do que a pequenininha, nós sabemos disso. Mas a Igreja de Cristo, não, a Bíblia fala que quem quiser ser o maior, que seja o menor, em todos os sentidos, irmão. Seja mais humilde, mais simples. Então a gente vê que o presidente do Copom, o pastor Miraídes, ele não tem uma igreja física. Né? Não tem. Ele tem um CNPJ da igreja e ele emite, né, pregações todo domingo, né, ele manda pra gente, tudo. Mas ele não tem. Era Shalom. Eu cheguei no culto lá com ele. Ele não tem, mas fisicamente, que eu saiba, ele não tem uma igreja física, que nem a gente aqui. Mas ele é o presidente do Copom, né? Mas ele não é. Então, muitas igrejas grandes não o respeitam como tal, tá, irmãos? Vou abrir bem aqui para os irmãos, para ver como é que está. A maioria dos grandes não respeita ele, né? E nem vai nos cafés dos pastores. Isso eu acho grave, muito grave, para um pastor fazer uma coisa dessa. Ele não deveria fazer esse tipo de coisa, mas faz. Infelizmente, ele faz, né? E aí, só Deus para tratar dessas questões. Nós não conseguimos entrar no coração de ninguém. Quem consegue entrar no coração de alguém, né? Às vezes os psicólogos tentam, mas não conseguem. Né? Então, só o Espírito Santo consegue fazer isso, né, irmão? Então, nós estamos orando, jejuando, para que Deus mude essa situação. Né, William? Mude isso daí e realmente, né, Benê, a coisa fique diferente. E que todos nós sejamos unidos. Imagine
Todas as igrejas de Mogi unidas. Você imagina a força que nós vamos ter na região. Força, tanto política quanto eclesiástica, né? A gente, no Copom, também trata dessas questões, né, junto ao órgão público da cidade, porque nós precisamos também disso aí. Quem nos comanda são eles. Se colocar alguém lá, que nem colocaram nos Estados Unidos um prefeito de Nova York, vai dar problema, irmãos. Com certeza vai. E como é que a gente muda isso? No voto, conhecendo, sabendo. O Copom é um canal para isso também. Então, irmãos, nós vamos continuar. A gente está orando, hoje termina, mas vamos continuar orando pelo Copom, continuar orando pela União dos Pastores. E o terceiro, também importante, né? A gente vai, nós temos orado e jejuado para que o Senhor, né, abençoe a nossa cruzada amanhã. É amanhã, né, irmãos? Amanhã todos deverão estar lá cedo, né? Amém? Somente os envolvidos diretamente, tá? E vamos ver o que Deus tem amanhã. Mas esperamos que... O que foi isso? Amém? 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 Posso falar? Depois da oração de joelho, quando eu der um amém aqui, vocês conversam. Vamos lá. São meus meninos, eu tenho que puxar a orelha de vez em quando, né? Senão não era menino. E nós queremos crer, né, irmãos, que amanhã haverá o quê? Cura, libertação, batismo com o Espírito Santo no meio da rua. Pessoas renovadas e salvação. Pessoas retornando para Cristo, um renovo de vida, né? E um despertar no coração de todo mundo. Deus pode fazer essas três coisas nesse mesmo dia. Quem quer, diga amém? Pode começar um grande movimento amanhã. Nós temos que crer nisso. E que os irmãos possam orar especificamente por mim, né? Nessa noite, porque eu que darei a palavra lá. Estava até falando com a irmã Tereza, eu sempre falo com a Iraci, né? Que é minha esposa, eu falo sempre com ela. Eu fico preocupado com isso, porque não é fácil pregar no ar livre, não. Quem pensa que não é só chegar lá e falar, não. Eu não sou político, eu sou um pastor. Um pastor pregando para pessoas que, né, que não conhecem a Cristo, ou que conhecem, ou que pararam, vai ver, sei lá, que não quer ouvir, que é contra a gente, que é violento, tem tudo. Né? Então, que o Senhor possa me dar graça, né? Amanhã na pregação, dar graça no louvor, quando os meninos estiverem cantando, o pastor Roy, foi muito bonito os ensaios dele. Vocês veem, irmãos, não tem invenção de moda. É o Roy tocando violão, o Oséias tocando, como é que chama aqui? O carrom, né? Carrom só, instrumento. Mais nenhum. E as vozes. Não precisa de mais que isso. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar, vai ser uma bênção. Então, esse é um dos motivos também pelos quais nós estamos aqui. Estamos jejuando. E como eu disse, né, espero que todos tenham conseguido fazer pelo menos um jejum, uma oração. Nós vimos aqui no texto, nós vamos voltar depois da oração, que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites antes de começar um grande trabalho, né? Geralmente, irmãos, o que precede depois, né, o jejum e oração são bênçãos de Deus, né? Precede não, precede mesmo, né? Depois, né? É isso mesmo. Que é o antecede, né? E o precede que é depois, não é isso mesmo? Ou estou falando errado aqui? Hein, Bárbara? Você que estudou bastante também. Não, então vamos fazer o seguinte. Vamos falar o seguinte. Depois do jejum e oração, sempre acontece bênção. Amém, irmão? Vamos falar assim que é melhor. Então nós vamos dobrar o joelho nesse instante, irmãos. O último dia de nossa campanha. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Depois eu volto com a palavra. Vamos dobrar o joelho, vamos orar? Irmãos, daqui a pouco a Oze vai cantar um hino que eles fizeram para cruzada. Então, eu vou cantar para vocês aqui ouvirem, né? Um hino bonito, evangelístico. Mas antes, irmãos, nós vamos tirar os nossos dízimos e ofertas. Amém? Em nome de Jesus. Juninho, você orou por mim aqui, Juninho? Olha, eu não vi você orar ali. Nós vamos tirar o nosso dízimo e oferta. Quem quiser fazer, né, irmãos, o Pix, está aí na frente, na cadeira, o número, né? Para você abençoar o nosso ministério. Meu irmãos, faça aí. Espera um pouquinho, Juninho, a gente só vai orar.
tá bom? Abençoando. Depois a gente recolhe, tá bom? Vamos ficar em pé, irmãos? Irmão Vanusa, quer abençoar os dízimos e ofertas, por favor, querido? Senhor, nós do Pai, vamos te agradecemos, ó Deus, pelo nome do Senhor. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui todos unidos em teu nome, e que tu possas abençoar cada oferta, cada dízimo, Senhor Jesus, dado na tua casa, Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando grandiosamente a vida dos meus irmãos. É o que eu te peço, que eu te clamo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, o irmão Juninho vai passar recolhendo. Depois, irmão Juninho, você pode colocar num papel e entregar para a missionária. Coloca o valor, a data, né? E entrega para a missionária, por favor. Amém? Então, antes de eu continuar aqui, por isso que eu parei um pouquinho antes, irmão, eu queria que a nossa irmã Ose, né, cantasse esse hino aqui. É o último hino que vai ser cantado amanhã na cruzada. Vão ser 5 hinos, né, Zé? São 5 hinos, né? Com o dela ou sem o dela? Não, com o dela é 6. Ah, com o dela é 6. Muito bem. Ótimo, ótimo. A gente vai ver isso aí amanhã, provavelmente canta os 5 mesmo. E depois a nossa irmã, eu leio o texto e a nossa irmã Uzi vai entrar com este hino e depois a gente entra com a palavra. A gente não inventa moda, né, irmão? Faz o que tem que fazer. Paz do Senhor, igreja, amém? Esse louvor fala para voltarmos ao primeiro amor. Muitas vezes a gente perde, né, aquele amor que a gente sentia quando a gente aceitou Jesus. E a gente perde aquela conexão com Deus, a gente buscava, a gente orava a presença de Deus e muitas vezes a gente perde isso. E lá na cruzada, né, a gente vai falar disso, né, de voltar ao primeiro amor, voltar a buscar a presença de Deus como a gente buscava antes. Isso é muito importante em nossas vidas nos dias de hoje. Amém? Amém. Às vezes se faz necessário voltar aonde tudo começou e rever tudo o que ficou pra trás e recomeçar. Lembra quando você aceitou Jesus como teu único Salvador? Quando naquele dia ergueu as tuas mãos e se entregou. O que te afastou do amor de Deus? Hoje é dia de voltar ao primeiro amor. Abra o coração e peça assim pra Deus. Me leva ao primeiro amor, primeiro amor. Ao primeiro amor, aonde um dia tudo começou, começou. Eu quero voltar, me leva ao primeiro amor, primeiro amor. Ao primeiro amor, aonde um dia tudo começou, começou. Eu quero voltar ao primeiro amor. Às vezes se faz necessário voltar aonde tudo começou e rever tudo que ficou pra trás e recomeçar. Lembra quando você aceitou Jesus como teu único Salvador? Quando naquele dia ergueu as tuas mãos e se entregou. O que foi que mudou? O que aconteceu? O que te afastou do amor de Deus? Hoje é dia de voltar ao primeiro amor. Abra o coração e peça assim pra Deus. Me leva ao primeiro amor, primeiro amor. Ao primeiro amor, aonde um dia tudo começou.
Bom, esse hino é de autoria deles, viu? Bom, foi tirar de nenhum lugar, não, de autoria deles. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, antes de eu iniciar aqui, eu tenho alguns minutinhos. Vamos ouvir uma saudação, então, do evangelista Oséias. Amém? O Oséias está aqui, né? Ele quase não fala, né? Ele quase não gosta de falar, mas o Oséias vai dar aqui uma saudação para a igreja. Né? E já pode falar da menininha aqui, né? Que está trocando já o dia pela noite ou não? Não acertou. Só da igreja capaz de ser, amém? Amém. Bom, como o pastor já falou, não gosto muito de falar, não. Eu sou do tipo de pessoa que eu fico ali nos bastidores resolvendo os problemas que tiver que resolver. Mas, enfim, eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque essa semana parece que quando se trata de fazer a obra para Deus, acho que tudo acontece, né? É empecilho, é trabalho. E na nossa última reunião, que foi sábado passado, eu falei para o pastor, né? Eu não prometi, mas eu falei que ia fazer o possível para estar aqui. E foi batata. Quando a gente fala, acho que na verdade a gente não deveria falar, né? A gente deveria só imaginar, porque aí o capeta não escuta nada. Porque se deixar, ele vai atrapalhar a gente de todas as maneiras possíveis. E foi o que aconteceu. Essa semana, não vou contar a história não, mas é só uma breve situação que aconteceu essa semana, que antecede a cruzada, né? Essa semana, no meu serviço, teve uns problemas lá. Para quem sabe, eu sou motorista de caminhão. Então, tipo assim, eu tenho hora para entrar, mas não tenho hora para sair. Então, às vezes, tem dia que a gente consegue chegar no horário, que nem foi hoje, graças a Deus. Mas tem dia que a gente está na luta, está na correria. E essa semana foi praticamente a semana inteira, chegando 9, 10, 11 horas da noite. E é aquela, enquanto eu não chegar, a Tati não toma banho, a Tati não come, porque não dá para deixar, que se deixar a Tonela ali, ela dá um pelé na Tati. Mas faz parte, é criancinha e a gente vai se adaptando. Mas eu peço para os irmãos para entrar em oração pela minha vida, porque, né, querendo ou não, a gente precisa. Sempre oração é muito bem-vinda, independente se você está bem ou não. Qualquer oração que venha da igreja, que venha de coração, é bem-vinda. Amém? Deus abençoe. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos abrir novamente nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 4, né? A gente vai explanar um pouquinho sobre o jejum de Jesus, né? Jesus fez 40 dias e 40 noites. Também nós já vimos aqui, né, que Moisés, também quando subiu o monte, né, para pegar a tábua dos 10 mandamentos, ele também, quando ele entrou na nuvem, ele ficou lá na montanha 40 dias, 40 noites, e Josué estava junto com ele. Por isso que Josué fez também. Os dois subiram. Só que Josué só não entrou na nuvem. Mas Moisés entrou. Só ele viu, né? Tinha que ver. Tá bom? Aliás, só um parênteses aqui, né? Não teve um homem na face da terra que foi como Moisés, tá, irmão? Que viu o Senhor face a face. Né? Amém? Quem que apareceu no Monte da Transfiguração? Quem lembra? Moisés e eles estão vivos em algum lugar, né? Eles apareceram mais de que Moisés, Elias era 1000 anos antes de Cristo. Moisés, uns 3000, mais ou menos, né? A diferença do outro de Moisés e Elias, uns 2000 anos. De Elias para Jesus, 1000 anos. Eles estavam mais de 1000 anos em algum lugar. E é esse lugar que nós vamos, viu? Por isso que vale a pena servir ao Senhor. Muita gente vai perder essa bênção. Né, infelizmente, muita gente vai perder. Mas, enquanto há vida, há oportunidade. É uma das coisas que eu vou pregar amanhã. Enquanto há vida, há oportunidade da gente mudar. Bem? Então, aqui, irmãos, o capítulo 4 fala da tentação de Jesus no deserto.
né? Eu não vou falar sobre o deserto, que é um lugar de escassez, é um lugar de perigo, lugar de frio de noite e extremo calor durante o dia. Não vou falar sobre isso, né? Eu quero falar sobre o propósito de Jesus no jejum e na oração. O principal propósito foi vencer as tentações. Então, irmãos, nós temos que jejuar e orar, porque nós somos tentados todos os dias. Talvez não nessa proporção que Jesus foi, mas somos tentados todos os dias, irmãos. O nosso inimigo quer tirar a gente do caminho do Senhor. A gente vê claramente aqui, né, que depois de 40 dias e 40 noites, ele se apresentou. A Bíblia chama ele de o tentador, né? Também chama de Satanás, a antiga serpente, chama do que quiser. Mas esse ser, ele existe para atazanar a nossa vida. É para isso que ele existe. E ele não tem dó. Não tem acordo com ele. Não tem. É por isso que nós temos que ficar atentos, vigilante em todos os sentidos. E a gente não pode perder oportunidade nenhuma de estar na igreja, de estar orando, de estar buscando, que é aí que se adquire forças, né? Hoje a gente sabe que tem um movimento de desigrejado aumentando cada vez mais no Brasil. Rio de Janeiro tem um monte. A maioria dos jovens lá não vão mais na igreja, porque acha que pode assistir um culto na televisão e está tudo bem. Olha como é a situação que está chegando, né? Eu chamo isso de outra coisa, eu chamo isso de preguiça e má fé. E má fé e preguiça diante de Deus dá problema, né, irmãos? Mas vamos voltar para cá. E Jesus foi lá, 40 dias, 40 noites, e começou então. Aí o inimigo chegou próximo dele para o tentar. Então ele teve fome, né? E aí ele falou: ordena que estas pedras se transformem em pães, né? Então aí Jesus foi tentado para usar o seu poder como vantagem própria. Ele caiu nessa? Não. Qual foi a resposta dele que ele falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem precisa de pão, precisa, mas também precisa de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, irmãos, que a Bíblia fala que o mundo é um grande cemitério, né? De pessoas mortas, pessoas que andam sem Cristo estão mortas em seus delitos e pecados. E também aqueles que se afastam do Senhor, né, irmão? Aqueles que precisam voltar ao primeiro amor, talvez alguns até daqui precisam voltar ao primeiro amor, não sei. O primeiro amor é importante, lembra que a gente trabalhava, corria, né? Eu trabalhava e corria mais porque era mais novo. Hoje eu estou mais velho, é por isso que eu não faço tanto mais. Né? Mas o Gregúgio, eu estava vendo esses dias, né? Um histórico do Gregúgio, desde as décadas de 80, eu ainda assim, vendo umas atas de reunião, né? E a gente era ativo mesmo, né? Não dava moleza e fazia as coisas acontecer, era incrível, desde a década de 80 até agora, irmãos, né? É incrível as coisas que nós podemos fazer para o Senhor, né? E ensinar as pessoas também, né? Ensinar, falar, ser exemplo, né? Como aqui, Jesus, ele podia usar, ele tinha tudo para usar o poder dele em benefício próprio dele. E quantos crentes que usam, né, as coisas de Deus para benefício próprio? O poder que ele tem, né, para benefício próprio, a igreja, tudo, né? E se torna milionário, rico, poderoso. Olha quanta coisa podemos aprender aqui, irmãos. E Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo transportou ele para a Cidade Santa. A Cidade Santa é Jerusalém. Aliás, transportou ele com poder danado, né? Porque uma força poderosa, né? Pegou um ser humano aqui da terra, tirou ele e levou lá para o pináculo do templo. Esse pináculo do templo, ele era colocado perto de um abismo, né? E esse abismo tinha mais ou menos, deixa eu ver aqui, eu fiz uma pesquisa uma vez, mas acho que eram uns 200 e poucos metros que tinha, tá? Do pináculo do templo até embaixo. Na verdade, também um dos apóstolos foram jogados lá de cima, né? Ele não morreu, e aí o pessoal desceu e acabou de matar ele a paulada, né? Teve um apóstolo que foi morto assim, tá, irmãos? Para que o evangelho fosse pregado para a gente aqui, ó, né? E a gente tem feito o quê? Né?
para que o Evangelho seja pregado, para que o ministério continue, para que a obra do Senhor permaneça. O que é que nós temos feito? Né? E aqui levou ele lá. Lança daqui abaixo, né? Está escrito, né? Se tu és o Filho de Deus, versículo 6, lança-te daqui abaixo. Pode entender isso como literalmente, para pular. Pois está escrito, aos seus anjos dará ordens sobre ti, e te tomarão nas mãos para que nunca tropeces em alguma coisa. Está lá no Salmo 91, né? Salmo 91, 11 e 12 fala sobre isso, né? Que Deus não deixará de tropeçar em nenhuma pedra, né? E é para nós também, tá, irmãos? É para nós também. E ele disse, né? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É um dos mandamentos, está em Deuteronômio, né, irmãos? Capítulo 6, verso 16, fala sobre não tentarás o Senhor teu Deus. É lei. E ele estava tentando ali, Jesus, né? Pular lá. Para que ele ia pular? Mas tem gente que quer se aparecer, não tem? Se fosse aqueles caras de hoje, queria se aparecer. Eu vou sair voando. Né? Infelizmente é assim, irmãos, né? O orgulho, né? As pessoas hoje são completamente diferentes, né? E ainda outra vez, né? A gente não tem muito tempo, ele transportou Jesus a um monte muito alto. Provavelmente seja um monte Nebo, tá, irmão? Muito alto, ali naquela região. E lá ele mostrou, né? Os reinos do mundo, né? O Isaac disse que lá do prédio dele dá para ver quase o Monte das Cruzes inteiro, né? Imagina o Monte Nebo, né? Você via, né? Distâncias enormes, né? Ele mostrou todos os reinos. Mas alguns dizem que levou ele para as nuvens, tá, irmão? Lá para a estratosfera e deixou ele lá e viu todos os reinos da terra. E ele disse assim, né? O que o diabo falou? Ele mostrou todos os reinos e disse, tudo isso te darei se prostrado-me. Olha o desespero dele, né? Aqui ele estava propondo para Jesus não ir para a cruz. Para que você vai para a cruz? Você não é rei? Assume aqui tudo aqui, ó. O salto prostrado te deu tudo aqui e acabou. Esquece esse negócio de cruz. Né? É a proposta que ele faz, tá, irmão? Caminho mais fácil. Sempre ele faz isso, tá, irmão? Ou atalhos para você seguir. Né? Porque o caminho que Deus tem para nós, ele nunca é fácil. Nunca é. Para a gente aprender. Né? A maioria das igrejas diz assim, venha para Jesus que você vai ter um mar de rosas. A sua vida vai ser extraordinária. Você não vai ficar mais doente. Você vai ter riqueza, vai ter carro. Não é nada disso, irmão. Ele não prometeu nada disso. Nada. A única coisa que ele prometeu, ele falou, estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? Eu estou convosco todos os dias. O que você passar, eu passo junto com você. Eu estou lá com você. Mas nunca ele disse que vai tirar você disso, daquilo, que vai te afastar. Nunca ele falou. Ele pode fazer? Pode. Claro que pode. Mas ele é obrigado a fazer? Não. Deus não é obrigado a fazer absolutamente nada. E para muitas pessoas ele fala como falou para Paulo, né? Paulo, a minha graça te basta. Quando Paulo reclamou do espinho na carne que ele tinha. Provavelmente seja a visão dele, que era pouca, tá, irmão? Tanto é que muitas cartas dele quem escreveu não foi ele. Ele só ditou, né? Ele não enxergava muito bem. Provavelmente, né, missionário? Pelo menos é o que os eruditos antigos falam. E Deus falou para ele, não, Paulo, fica na sua. A minha graça te basta. Aí ele parou de reclamar, né? Então, a graça do Senhor já nos basta. Nós somos salvos. Então, esta paz e alegria que nós sentimos e confiança por sermos salvos, irmãos, já basta. Aí, por ser humano, naturalmente nós vamos passar por lutas e tribulações. Por vários tipos de provas que Jesus pode permitir que a gente passe. E aqui, Satanás pode oferecer, ao longo dessa jornada, ele vai aparecer na beira do caminho seu, tá? No caminho para o céu, viu? Ele aparece. Para te propor algumas coisas. Ó, vem para cá. Pô, aí é muito duro, é caminho estreito, apertado, ruim de andar. Vem por aqui, é melhor. Lá na frente você vai conseguir pegar lá de novo. Você só pega um atalho. É assim que ele faz, irmão. Desta forma. Ele quis fazer com Jesus aqui. Larga desse negócio de cruz. Né? Adora a mim aí que você vai ter tudo isso aqui. E ele oferece tudo para a gente, viu, irmãos? A gente tem que tomar cuidado, né? Nem todas as portas que se abrem para nós de emprego,
ou para a gente poder sustentar a nossa família, vem de Deus, viu, irmãos? Nem todas. Nem todas as bênçãos que acontecem na sua vida vêm de Deus, tá? Mas tem que tomar cuidado. Tem que saber identificar o que é de Deus e o que não é. Lembrando que nós temos um inimigo e muitos vivem como se ele não existisse. Mas ele existe. E a Bíblia fala sobre ele abertamente. Aqui, Jesus, né, pela primeira vez, no versículo 10, ele falou o nome dele. Vai de Satanás. Ele dirigiu a ele com Satanás pessoalmente. Então ele existe. Como uma pessoa. E é perigoso. Né? Ele está em todos os lugares? Não. Mas ele tem muitos asséculos. Não sabemos exatamente a quantidade, irmãos, de anjos caídos. Sabemos que é 1/3. A Bíblia fala de 1/3 dos anjos do céu. Mas quanto que é 1/3? Isso em valores, em número. Nós não sabemos. Tá? E ele está aí, irmãos. Né? Então nós temos que jejuar e orar. Para que não entreis em tentação. Tá bom? E o diabo então se afastou dele por um tempo. Por um tempo, não foi? Ele não afastou para sempre. O diabo aparece na vida ali, perturbando Jesus várias vezes. Várias vezes. Por um tempo. Ele não desiste, irmãos. É por isso que Jesus sempre estava orando, né? Pode ver que ele saía de perto das multidões e sumia. Cadê ele? O mestre sumiu, foi lá para o morro, para a montanha, sei lá por que ele foi orar. No outro dia de manhã ele aparecia. Às vezes tomava um cafezinho, às vezes não, às vezes já estava em jejum. Ele era assim, irmãos. Tá? E nós devemos ser também. Tá, irmãos? E aí o que aconteceu, irmãos? Depois que o Satanás deixou ele, anjos desceram e serviram a ele. Tem muita gente que só gosta dessa parte aqui. E os anjos, né, chegaram e o serviram. Olha que beleza. Todo mundo adora isso aqui, né? Mas não vê lá atrás o que aconteceu. Então, a gente lê os versículos da Bíblia, e muita gente pega isso, né? Para achar que é sempre uma bênção, mas não é. Tá bom, irmão? A nossa vida aqui na Terra é uma vida de luta, de batalha, né? E de persistência. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida, diz o Espírito Santo na igreja de... Não é na Odisseia, não, mano. Esqueci agora o nome. Na igreja. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a proposta. Então, irmãos, o jejum e a oração, sempre façam, irmãos, jejum, não esqueçam disso. Tá? Tem gente que não faz um jejum, nem uma vez no ano. E orar, então, às quartas-feiras temos oração. Tem gente que não aparece nenhuma quarta-feira. Isso é ruim. É por isso que nós estamos orando aqui também, para que haja um despertar da igreja quanto a esses encontros de fé do nosso ministério. É necessário que estejamos aqui, irmão, juntos. Esmirna, isso mesmo. Eu também não ia lembrar disso. Aliás, foi uma mensagem que eu mandei para um pastor lá da igreja que eu fui visitar lá na favela do Jica, lá embaixo, lá, Vila Estação. E eu falei, olha, garoto, segura a onda que vai vir uma turbulência para você aí, tá? Se você olhar um pouquinho antes, missionário, vai ver que vai ser tribulado, né, por 10 dias, tudo. Esses 10 dias representam a luta, né, e batalha que a igreja teve, de Esmirna, né? Na verdade, representa as batalhas que a igreja teve. São 10 perseguições que o Império Romano impôs, né, à igreja primitiva. E foi duro, foi difícil, morreu muita gente. Então, é luta, né, batalha. Falei, você pode contar comigo aqui. Né? Eu também estou com luta e batalha, mas a gente aguenta junto. Leva junto essas cargas. Levai as cargas uns dos outros, e aí estareis cumprindo a lei de Cristo. Por isso nós temos que estar juntos, irmão. Tem que estar junto, orando, buscando. Então, irmãos, nós encerramos hoje, né, nossa campanha de 5 dias de jejum e oração. Vai ter outra, antes da Santa Ceia de setembro, né? Antes dela, então, nós estamos em agosto, final de agosto tem outra campanha de jejum e oração, porque setembro é Santa Ceia regional, né? Tá? Então, antes da Santa Ceia regional, também temos uma semana de jejum e oração. Não deixe de vir, não fique em casa, não. Isso não vai te deixar forte. E nem fazendo outras coisas, muito menos. O que vai te deixar forte é vir, orar, buscar, se interessar, se realmente vão se entrelaçar com o Senhor. Tá, irmãos? Que o Espírito Santo possa continuar tratando conosco. Que amanhã, né, o Espírito Santo nos abençoe,
nos dê graça, nos dê força, nos capacite. Espero todos lá amanhã, né? Eu vou estar orientando os meninos daqui a pouco, né, como é que vai ser lá amanhã, mas que todos estejam lá para nos ajudar, em oração, olhando lá para nós lá, as coisas participando em nome de Jesus. Amém? Não importa quantos vão aparecer, quantos vão estar lá, não importa. O importante é que nós estamos lá à disposição do Espírito Santo. Né? Os arranjos quem faz é Ele, quem vai lá é Ele que leva ou deixa de levar, quem faz tudo é Ele. Amém? Então nós estamos lá para ser usados por Ele em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus seja sempre e eternamente louvado. Vamos aplaudir o Senhor? Então, irmãos, amanhã, todos os que estão envolvidos diretamente, né, na cruzada, 7h30 mais ou menos, deve estar lá, tá bom, irmão? 7h30, já estarei lá. Eu vou levar o William e a Ose. E a Iraci vai com o Ritson depois. Eu não sei se alguém vai precisar. Acho que o nosso irmão Marcos vai pegar o nosso diácono Benedito, né? E aí eu preciso que todos cheguem, tá, irmãos? Antes do horário de começar, tá bom? Nós vamos começar às 9h, por aí. Então, no mínimo, tá, na pior das hipóteses, 8h30, tá, irmão? Não chega depois disso, não. 8h30 hora antes, 40 minutos antes. Vamos chegar, a gente está junto, olhar, ver se está tudo certinho, tocar os hinos, a gente ficar já atento, entregando, já falando com o pessoal, pregando o Evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar todos em pé, irmãos, por favor. Louvado seja Deus. Amém? Nós vamos encerrar com a oração do nosso irmão Isaac. Meu irmão Isaac. E eu darei a bênção apostólica. Amado Deus, mais uma vez na tua presença, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, pela bênção que foi essa semana de oração, Senhor. Obrigado, Senhor, por aqueles irmãos que puderam estar aqui, obrigado por aqueles que não puderam estar aqui, nós estivemos orando, Senhor, por cada um, por cada lar, por cada família. Senhor, eu também te peço, Senhor, venha abençoar meu Pai amanhã, olha, o dia de amanhã. Eu creio, Senhor, que já tenho ouvido missões de anos lá e volta naquele lugar. Eu creio, Senhor, pela fé que eu ensino a tua palavra, Senhor, que amanhã o teu Espírito Santo vai olhar diretamente naquele lugar. Oh, Senhor, eu creio, Senhor, que ainda foi vidas serão salvas e libertas, Senhor. Não importa como eu sei, como você disse, Senhor, não importa a quantidade, que seja hora, que seja 10, não importa, Senhor. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai, também, Senhor, pela tua presença durante todos os dias aqui, Senhor, da adoração, pela presença do teu Espírito Santo. Obrigado por ter nos renovado, obrigado por ter nos retornado, nos corrigido, mas também nos orientado. Obrigado, Senhor. Oh, Pai, agora, Senhor, estaremos indo embora para os nossos lares. Senhor, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Que amanhã, meu Pai, todos possam estar ali, Senhor, na dispensação do teu Espírito Santo, Pai. Que eu te peço, Senhor, usa, Senhor, a cada um, Senhor, na tua mão. Abençoa os teus servos que vão fazer o louvor, Pai. Oh, Senhor, livra a vida deles, Senhor, e até amanhã, se qualquer fadiga, Senhor, que porventura a vida está preparada. E, Senhor, abençoa hoje, Senhor, poderosamente cada um aqui amanhã, abençoa o louvor que vai ser apresentado a ti ali amanhã, Senhor. Derrama, Senhor, fogo no céu, naquele lugar que está pegando, Senhor. Oh, Pai, eu entrego nas tuas mãos a vida dos teus servos, Senhor, eu te peço, Senhor, venha continuar abençoando grandemente, meu Pai. Abençoa o teu servo que vai fazer a tua palavra. Guarda aqui naquele privilegiado, Senhor. Oh, Pai, continua derramando unção, Senhor, unção na vida do teu servo, Pai. E que amanhã, meu Pai, a tua palavra seja ministrada aí, Senhor. Venha de encontro com a necessidade de cada um, meu Pai. Que ali, meu Pai, fica pela salva, liberta da tua presença, meu Pai. Na tuas mãos, Senhor. Eu creio que tu já preparou tudo, Senhor. Eu creio que amanhã vai ser uma grande festa ali naquele lugar, Pai. Por isso que desde já, Senhor, eu
que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus e as consolações do Espírito Santo reine em cada coração de cada irmão e cada irmã aqui presente, hoje e sempre. E todo o povo diga amém. Amém. Em Jesus nós somos fortes. Está encerrado em nome de Jesus. Não saia correndo, não. Abraça o seu irmão que sair.